A esperança é o sonho do homem acordado. Olá, buscadores. Como humanidade, nós enfrentamos muitos problemas e dificuldades que parecem não ter uma explicação lógica e que geram grandes vazios e perguntas aparentemente sem respostas. Entretanto, quando dirigimos nossas atenções ao chamado mundo espiritual, muitas dessas dúvidas e incertezas começam a fazer sentido. Nos vídeos anteriores, nós vimos que existe uma batalha estelar em andamento e que existem dois bandos disputando forças entre si. Enquanto um deles insiste em desrespeitar as leis naturais e os princípios originais de vida, o outro trabalha para restaurar a ordem e a plena harmonia. Paulatinamente, durante o passar das eras, mesmo que de maneira diferente, ambos os grupos têm aterrissado aqui em nosso planeta. Enquanto a força negativa, por assim dizer, tem buscado intervir e interagir com seres humanos para desviá-los das condutas edificantes e de seu processo de desenvolvimento espiritual, o lado positivo, no outro giro, desenvolveu um programa de apoio com a disseminação de mensagens codificadas enviadas por alguns representantes, os quais também têm se apresentado de várias maneiras. E assim, de forma bem simplória mesmo, para que este assunto seja mais compreensível, nós poderíamos dizer então que desde a sua fundação, Deus tem enviado à Terra seres com uma essência interior fortíssima, com o propósito de trazer mensagens de paz, de esperança e também de alerta para todos aqueles que tenham a suficiente humildade, a disposição para aprender e principalmente a maturidade necessária e que foi adquirida pelo seu próprio interesse, porque sentem que carecem em seu interior de algumas informações capazes de suprir suas deficiências e angústias e ao mesmo tempo também que já atingiram um nível espiritual adequado para apreciar novos saberes de cunho espiritual, uma vez que esta fagulha ardente da busca pela sabedoria autêntica e imutável já se acendeu em seu próprio coração. Se você se identifica com essa questão e também sente que quer aprender mais sobre espiritualidade, peço então que já vá se inscrevendo aqui no nosso canal e deixando aquele like. Bem, nós já pincelamos anteriormente que os mensageiros de caráter positivo podem ser separados em dois grupos. Os que chegaram ao planeta diretamente das chamadas Pleiades ou agremiações pertencentes a Columbae, e as demais são aquelas pessoas que nasceram aqui na Terra, só que encarnaram uma essência proveniente destes lugares celestiais. Se nós refletirmos com atenção sobre isso, nós vamos concluir assombrosamente a grandeza e a enorme inteligência por trás deste plano. Na prática, pessoal, ao longo dos nossos estudos por aqui, nós vamos conseguindo perceber uma correlação importante deste programa estelar de luz com as etapas e os ciclos das nossas vidas, e também a estarrecedora adaptação possível entre as várias maneiras de se interpretar essas mensagens. Bom, se você tem acompanhado os vídeos em sequência, muito provavelmente já tem começado a notar tudo isso. E dentro dessa proposta, assim como os mais velhos buscam ensinar os mais jovens baseado em suas experiências de vida, nós vamos considerar então que estes mensageiros da luz são nossos irmãos maiores do espaço, os quais têm servido de guia para a humanidade e que não têm buscado ser reconhecidos como salvadores nem têm almejado adorações. Muito pelo contrário, eles têm objetivado reforçar e potencializar a essência positiva que trazemos dentro de nós mesmos para que possamos perceber e lapidar a nossa força interior e com isso tratar de conseguir a reconexão total com a primeira fonte, ou Deus, se você assim preferir. O teor e o cerne das mensagens estelares positivas, ao mesmo tempo em que são ferramentas de transformação para os seus destinatários, vão se convertendo conjuntamente em contundentes denúncias em contra dos seus adversários, os chamados visitantes negativos. À medida que nós vamos decodificando estes códigos e símbolos encriptados, vai se tornando notável e facilmente perceptível o grande interesse no nosso despertar de consciências deste sono profundo a que fomos submergidos, fazendo então uma forte advertência sobre o chamado que apenas nossos corações são capazes de interpretar. E como temos visto ao longo dos vídeos por aqui, este é o nosso canal direto de comunicação com a primeira fonte,
mediante o ressoar dos corações centrais das galáxias e dos 9 superuniversos, até o encontro com o palpitar do nosso próprio coração. Muito bem, buscadores. Após essa necessária contextualização, agora então, nós vamos passar a estudar algumas das formas de difusão dessas mensagens das estrelas, tentando entender um pouco melhor a essência e também algumas das características importantes de cada uma delas. As profecias. Se eu lhe pedisse uma definição para a palavra profecia, o que você me responderia? Olha, mesmo sem ouvir a sua resposta, eu diria que grande parte das pessoas responderia que tem algo a ver com o fim do mundo ou com algo parecido a isso. E muito por conta dessa possível resposta, infelizmente as profecias são relacionadas geralmente aos fenômenos religiosos ou com alguns contos de ficção. Consequentemente, isso se torna um grande problema para os buscadores desavisados, porque ao serem rotulados dessa maneira, seus conteúdos acabam afastando uma grande parte das pessoas, porque vão sendo estrategicamente envolvidas de um caráter místico e supersticioso. Bom, para começarmos a deixar essa ideia errônea de lado, a primeira coisa que você pode passar a considerar a partir de agora é que as profecias fazem parte de um conjunto de ferramentas de apoio e de recursos espirituais. E em se tratando de um conjunto de mecanismos de auxílio, se levarmos em consideração que estes mensageiros positivos das estrelas são nossos irmãos maiores e que podemos relacionar tudo isso com as nossas vidas mundanas do nosso dia a dia, então precisamos notar como vamos sendo ensinados e influenciados ao longo dos tempos. Quando éramos crianças e adolescentes, nossos pais, avós, irmãos mais velhos, tios, professores, entre outras pessoas, tratavam de nos educar e ensinar coisas vitais para as nossas vidas, como algumas advertências de possíveis perigos. Ei menino, desce daí que você vai cair. Solta isso, porque senão você vai se queimar. Cuidado com este cachorro que vai te morder, hein? Veja que estes avisos não representam um fato consumado como tal, mas sim uma possibilidade de acontecer na sequência. Ou seja, são advertências futuras. Isso significa que irão se confirmar? Não. Apenas avisos de que se a criança seguir com determinado comportamento, logo haverá uma possível consequência. E por que foram ditadas então? Porque aqueles que se dispuseram a avisar queriam o bem dos seus alertados, pois sabem que se não houver uma mudança de rumo, inevitavelmente haverá algumas consequências negativas. Então, pessoal, se você tiver isso claro, será muito mais fácil conceituar e entender o que vem a ser uma profecia. Certo. Vamos lá então. Para entender o que são as profecias sob a ótica de um buscador de respostas como nós por aqui, a primeira coisa a se fazer é retirar este véu de religiosidade que o termo carrega. Quando consideramos os exemplos que acabamos de citar, facilmente podemos conceituar uma profecia como uma carta de navegação espiritual para o futuro, ou seja, trata-se de um prognóstico por meio de mensagens escritas em símbolos codificados para proteger o seu conteúdo e a sua originalidade, com a intenção de alertar algum contexto inerente. Essas profecias, como você já deve suspeitar, foram deixadas nos 4 cantos do planeta, para todos os povos da Terra, e não possuem proprietários, pois buscam a liberdade do pensamento e do espírito humano. Dessa forma, estão à disposição de todos aqueles que queiram aprender de forma pura e sincera, para se autotransformarem e colaborarem com a sua própria comunidade. A partir deste momento, eu gostaria que você percebesse que mesmo estando sozinho, você é capaz de decifrá-las e não precisa de nenhum guru, santo, sacerdote ou qualquer outro tradutor ungido para interpretar ou entender o teor de seus conteúdos. No início pode ser que seja um pouco complicado, mas logo você vai pegando o jeito e passará a ver então essa codificação por todos os lados, e isso é sensacional. Como interpretar uma profecia? Bom, para que você consiga interpretar uma profecia na prática de maneira individual e certeira, antes de qualquer coisa você precisa ter a clareza de que esta não é uma tarefa tão simples, justamente porque o conteúdo dela está cifrado. Você precisará estar consciente da necessidade de limpar o seu corpo e mente das contaminações às quais está imerso em seu entorno, visualizando e analisando todas as suas crenças e preferências e separá-las no momento de se interpretar. E se você se sente incapaz,
Saiba que cada espírito humano possui mecanismos inteligentes que são capazes de decifrar estes códigos, pois essa é outra lei natural. Outro ponto importantíssimo é que as profecias não são apenas bíblicas. De fato, como nós já vimos em vídeos passados, elas não pertencem a nenhuma religião e podem ser encontradas de várias maneiras e em vários formatos. Para o senso comum, nada difícil é escutar que as profecias são mensagens catastróficas do fim do mundo. Infelizmente, isso acaba afastando aqueles indivíduos mais desavisados e que não pesquisam sobre este assunto. Então, minha gente, se utilizarmos este exemplo dos pais que avisam seus filhos sobre acontecimentos que podem ocorrer caso não mudem sua conduta e forma de agir, nós veremos que assim também se dá com essas profecias. Se não nos esquecermos disso, retiraremos todo este véu de misticismo, de catástrofe, de medo e de desastre a que estrategicamente foram rotuladas intencionalmente. Algumas particularidades das profecias. As profecias possuem algumas particularidades importantes, e ter isso em mente ajuda bastante no nosso processo de interpretação e de entendimento de seu conteúdo. Vem aqui comigo. As profecias são mensagens de transformações vindouras. Servem como um mapa de percurso durante nossa caminhada de vida individual e também coletiva. Tem como grande objetivo avisar a humanidade sobre quais serão os efeitos das nossas ações, caso sigamos agindo da maneira como atuamos. Algumas dessas profecias não se referem ao fim dos tempos ou do planeta, mas ao fim do mundo, ou seja, deste sistema dos 5 poderes em que estamos acorrentados. Elas não afirmam que algo acontecerá propriamente, mas sim há uma possibilidade de seu acontecimento futuro. Buscam advertir a forma de como evitar as dificuldades dos caminhos e enfrentar a oposição à vida da melhor maneira possível. Obrigatoriamente, precisam conter em algum momento de alguns elementos de paz e de esperança. Quando tivermos essas ideias como base, fica muito mais fácil perceber se uma dita profecia é verdadeira ou se é uma fraude. Para confirmar as suspeitas, nós devemos analisar alguns outros elementos, como, por exemplo, elemento dimensional. As profecias podem ser interpretadas em várias dimensões. Nós conseguimos considerá-las em um nível interno, no corpo humano, externamente, no meio ambiente, temporalmente, através dos tempos e eras, de maneira factível, analisando os fatos e os acontecimentos, e também de maneira animada, como essa essência que se move junto às ações humanas. Por meio dos símbolos e sinais, quando a natureza, por ser um conjunto de elementos vivos, também está programada dentro dessa lei da unicidade para reagir aos estímulos. Assim, quando ela é estimulada, refletirá marcas que podem ser interpretadas dentro deste plano profético. Um bom e claro exemplo disso é bem conhecido: os cometas e os asteroides que cruzam os céus, além dos desastres naturais. Causa e efeito. Se por meio das estatísticas os estudiosos conseguem extrair amostras e estimar alguns cenários, dentro dos presságios também é possível, de certa maneira, prever o futuro. Até mesmo porque a todo momento as agendas planejadas por vários agentes de ambos os lados da batalha estão em andamento. E isso fica muito perceptível quando estamos com a mentalidade ativa de um buscador. Guia. Uma profecia autêntica funciona como um mapa de orientações, tipo uma bula, porque vai indicando todos os elementos necessários para interpretá-la e, na sequência, agir e corrigir. Conhecimentos prévios. Em alguns casos, as profecias demandam de alguns saberes anteriores para sua possível interpretação, como um pré-requisito. Por exemplo, para que alguém possa interpretar um mapa, é necessário primeiro que se saiba ler palavras e identificar algumas imagens, porque senão ele não terá nenhuma utilidade. Identificação. Ao longo da história, as profecias têm sido entregues a pessoas capazes de transmitir o seu conteúdo de uma forma fidedigna aos demais. Como nós já vimos, algumas delas foram encontradas em diversos locais, sendo muitos deles inóspitos, como por exemplo, os achados em desertos, selvas, em costas de mares e em algumas comunidades perdidas, etc. Quando os buscadores de respostas se debruçam humildemente a tratar de entender todos estes saberes espirituais da verdade, é possível compreender que essas mensagens têm sido transmitidas a vários povos e nos mais diversos rincões do planeta. Não é possível asseverar que em algum ponto específico não tenha chegado essas prédicas.
O que me parece certo é que em seu tempo determinado, todos terão ouvido ao menos uma vez parte de seu conteúdo. Por que algumas profecias não se cumprem? Uma resposta simples e breve pode ser a seguinte: porque ainda não chegou o momento indicado de seu cumprimento, ou porque a humanidade conseguiu modificar de alguma maneira seu rumo pela correção ou alteração das suas ações. Assim como uma criança se afastou de algum lugar alto de possível queda, ou parou de brincar com o fogo, resultando assim ilesa. Foi assim que a profecia ou o aviso dos pais que divertiram a criança não se cumpriu, mas gerou um efeito positivo. E por fim, pessoal, eu gostaria que vocês não tenham medo de refletir ou analisar as profecias, nem encará-las como elementos trágicos do fim do mundo ou da raça humana aqui no nosso planeta. Considere a partir de agora que elas têm sido difundidas justamente para nos ajudar e nos guiar em nossa jornada e em nossa passagem por aqui. Dessa forma, pessoal, como nós vimos, elas sempre estarão alinhadas com os anúncios de um novo começo, um novo amanhecer, de um novo recomeço e também com a proclamação de boas novas, de uma maior confiança, alegria e de uma autêntica e frutífera transformação. No próximo vídeo nós daremos continuidade neste assunto sobre as formas que os irmãos maiores têm tratado de se comunicar conosco e seguiremos analisando o conteúdo destes contatos. Mais à frente também nós vamos estudar algumas profecias na prática. E tudo isso é muito revelador e muito legal de se aprender se tivermos a disposição necessária. Então até mais, buscadores. Buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!